Ei, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa, realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Hoje eu estou numa alegria danada, porque estou aqui com a presença do grande, do enorme diretor de teatro, Pedro Paulo Cava. Ô Pedro, que honra, que alegria ter você aqui. A honra é minha, o prazer é meu e obrigado pelo convite para participar aqui dessa conversa, desse bate-papo com Nós você, é que agradecemos a sua presença. O Pedro está completando só 60 anos de carreira. E eu quero entender isso dele, porque ele tem cara de 54, 50... quem me dera, hein? Você vai explicar isso já já. Vou explicar já. Você já sabe que esse programa ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai ao ar no nosso canal do YouTube, do Portal Uai. Então, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa youtube.com/portaluai para continuar acompanhando essa entrevista que está começando agora. A íntegra da minha conversa com o Pedro Paulo, você também lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Pedro, 60 anos de carreira. 60 anos. Mais alegrias ou mais desafios, Não, tristezas? mais alegria, com muita dificuldade para muitas coisas, que não é fácil ser artista em Belo Horizonte. Eu ia falar, né? Como é de praxe no teatro, né? Não, mas não é só no teatro. Eu acho Não. que Belo Horizonte é uma cidade meio autofágica, às vezes. Ela costuma devorar os seus próprios artistas. Você vê, a minha geração... Explica isso. A minha geração, uma parte dela, quando eu estava com 18 a 20 anos, saiu daqui para fazer jornalismo, em São Paulo e no Rio. E foram para as melhores redações de São Paulo e do Rio. Eram os grandes jornalistas de Minas que estavam saindo naquele momento para sair. Uma outra parte foi para o Rio de Janeiro em busca do sucesso da televisão, de fazer televisão. Certo. E alguns para São Paulo, porque naquela época produzia Globo e Tupi. Isso. Né? Bom, desses todos ali, que foram e não foram poucos, que saíram daqui, pouquíssimos conseguiram obter algum sucesso. Porque é difícil. Tanto no teatro quanto na televisão, não é uma coisa fácil. Alguns ficaram só no cinema, deram certo no cinema. Outros não chegaram a aparecer na televisão. E uma parte foi para o teatro e outros foram ser bancários, esse tipo de coisa. Então, eu resolvi ficar, por vários motivos. Primeiro, porque eu sou filho de pais que eram muito, muito idosos, e filho único. E segundo, porque eu queria ficar em Belo Horizonte e vencer aqui. Eu tinha Belo Horizonte é uma mágica para mim, apesar de eu xingar a cidade que ela é autofágica, eu sempre fui muito apaixonado com a cidade. Enquanto você vai contando, a gente vai vendo umas imagens aqui da sua carreira. Pode ficar. Então, à vontade. Isso é Bela Tchau. legal. Aí eu resolvi ficar. E ao ficar, eu resolvi assumir que eu queria ser um profissional de teatro. E isso, com 17 anos, eu já comecei a trabalhar profissionalmente. Você foi ator. Começou como ator. Ator. Fui dirigir só em 70. Em 67, nós fizemos um grande espetáculo infantil da década, que foi Liderato, o Rato que era líder. E eu assisti. Você devia ser uma criança que assistiu. Eu peguei. Liderato era escrito pelo André Carvalho e pelo Gilberto Mansur, né? E tinha um apoio gigantesco da TV Itacolomi, que o André Carvalho, naquela época, era o reitor da Universidade Popular da Manhã. Não sei se você se lembra dessa história. Não, isso não. Era um programa que tinha na TV Itacolomi, que ele criou uma universidade, em onde ele era o reitor, e dava aulas, e chamava professores, etc, etc. Bom, o espetáculo arrebentou, foi um sucesso estrondoso durante 2 anos. Aí que eu percebi que era possível ter uma certa vida, uma vida com uma certa dignidade, vivendo de teatro em Belo Horizonte. Tem uma pessoa na sua carreira que chegou um momento que ela falou assim: Pedro Paulo, você não serve para ser ator, não. Vai dirigir. Quem foi essa pessoa? O D'Angelo, J. D'Angelo, grande figura. Nosso pai, né, o pai de todos. O D'Angelo, eu estava fazendo com ele Frei Caneca e contracenando com o grande Rogério Falabella. E era difícil, porque o Rogério me engolia em cena, ele não era um bom ator. E o D'Angelo foi um dia e falou comigo assim: olha aqui, você já está dirigindo, já tinha dirigido meu primeiro espetáculo, isso eu estava com 23 anos, já tinha dirigido com 20, lá na Fafiche, eu estudava Sociologia. E aí o D'Angelo falou assim: vai dirigir, Pedro Paulo.
mas como ator não vai ser muito possível para você, não. Vai dirigir. Ele foi jeitoso para falar. Eu dirigi, você vai se dar melhor dirigindo. E, de fato, foi o que aconteceu. E ao contrário do que as pessoas podem deduzir, vocês não ficaram inimigos, vocês são amigos fraternos. Até hoje, né? Trabalharam juntos. É o meu grande pai, né? Assim, teatral é o D'Angelo. O primeiro curso de teatro que eu fiz foi com o D'Angelo e Jonas Bloch. Grande Jonas Bloch. Na Associação Comercial de Minas Gerais, lá em cima do Cine Arte Palácio. Para quem não sabe, Jonas Bloch, pai da Débora Bloch. Pai da Débora Bloch. A maioria de nós lembra. E Rogério Falabella, pai da Débora. Da Débora Falabella. As Déboras. 2 Déboras. Então, a história é essa. E aí eu comecei a dar aula, dei aula na cultura inglesa, na Aliança Francesa. Eu estudava línguas desde cedo. E isso me ajudou muito, estudar línguas para o teatro. E ler, né? Porque eu fiz curso clássico, ainda tinha clássico. Então eu não fiz científico, eu fiz clássico. E o clássico me ajudou a enfiar a cara dentro dos livros, da literatura e tudo isso. Eu não sei se o D'Angelo errou na avaliação do ator, mas que ele acertou na do diretor, ele acertou. Eu espero que sim, né? Quantas peças você dirigiu nesses 60 anos? Mais de 100. Mais de 100 peças? Mais de 100 peças. O maior sucesso foi Mulheres de Holanda, ou não? Estou enganado. Não, teve. Mulheres de Holanda foi um grande sucesso. Porque teve... 3 montagens. 3 montagens, né? Mas eu tive sucesso, por exemplo, com Bela Tchau, que foi no Francisco Nunes. Eu tive sucesso com Galileu Galilei. E no Teatro da Cidade, depois que eu construí o Teatro da Cidade, os sucessos foram Mulheres de Holanda, depois Estrela d'Alva, na Era do Rádio, ultimamente foi o Intimidade Indecente, Brasileiro, Profissão Esperança, e vai por aí afora. Olha aí, Mulheres de Holanda, da última versão, né? Então, eu acho que eu não colecionei fracasso, eu colecionei sucesso. Galileu Galilei, por exemplo, esse espetáculo era com 20 atores em cena. 25, desculpa. Muita coragem, né? Muita coragem, E aí fui fazendo meus espetáculos e buscando público, porque nós tivemos que, além de fazer teatro, nós tínhamos que formar público. E como é que você forma público? Dando um espetáculo de qualidade. O que funciona no teatro não é tanta publicidade ou a matéria no jornal, na rádio, na TV. O que funciona é o cara falar assim, olha, vai ver. Vai ver que eu vi, é bom. Ô Pedro, eu sei que esse assunto é meio batido, mas assim, eu preciso perguntar. Tem sempre essa história, Belo Horizonte é ruim demais de teatro, porque quando vem alguém do Rio ou de São Paulo, fica 3 dias, 2 dias e vai embora. E a obrigação, digamos assim, de manter o teatro vivo em Belo Horizonte é das companhias locais. E a gente não vê uma grande frequência, infelizmente. Ou eu estou enganado? Não está enganado. Isso mudou muito? Mudou muito dos anos 80 até 2005, 2010. Aí começa o público a cair em 2010. As novas tecnologias estão afastando o público da cultura. Isso nós vamos falar melhor daqui a pouquinho. O celular, a internet, por exemplo... O streaming, né, em casa. Na pandemia, e hoje até todo mundo tem acesso a filmes muito bons, né? O cinema, então, ganha uma força, não nas salas de cinema, mas dentro de casa. A pandemia, durante a pandemia, houve uma loucura, porque todo mundo, as casas fecharam, as pessoas não tinham como ganhar dinheiro, não podia ter gente reunida, então todo mundo começou a fazer teatro na internet, no celular, enfim, e não era bom. Porque não é bom, o teatro depende de você ter público. Aquela coisa da proximidade com o ator. Né? Então, essa história da pandemia, mas criou aí uma história de vários grupos e principalmente artistas mais jovens fazendo teatro na internet. Não é teatro, não é vídeo, não é cinema, é alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Ainda não definiu. Não definido. Mas não é bom, porque você tratar aquilo como teatro, sem público, como é que você vai tratar sem público o que é teatro? O teatro prescinde do público, do ator e do texto, da ideia. São esse tripé.
Então, eu acho que é fantástica a história de assimilar novas tecnologias para muita coisa. Eu tenho dificuldade, te confesso. Né? Também estou com 74 anos. Vamos fazer uma coisa, um rápido intervalo para a gente continuar esse papo legal. É um instantinho só e a gente já volta, tá bom? Estamos de volta com Em Minas, hoje conversando com o diretor de teatro Pedro Paulo Cava, que está completando 60 anos de carreira. Pedro Paulo, você se considera hoje, porque você tem teatro, você tem galeria de arte, ainda dirige, você está jogando nas 11. Você se considera um artista empresário ou um empresário das artes? Não, eu sou péssimo empresário para qualquer coisa. Mas todo mundo como eu que resolveu produzir seus próprios espetáculos acaba tendo que saber um pouco de ser, não digo empresário, mas de... eu não gosto da palavra também, empreender, mas alguma coisa, mas também você, quando produz o espetáculo, porque quem dirige também produz. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Não existem, hoje existem, mas no tempo que eu comecei a dirigir, não existiam produtores independentes que falam assim, vai dirigir que deixa a parte aqui que eu produzo. Não, entendi. Você tinha que ser o produtor, contratar um produtor executivo e você se virar para dirigir o espetáculo. Então, eu nunca fui um bom empresário, nunca soube... porque para ser um bom empresário, você tem que saber ganhar dinheiro. Eu não sei. Isso é uma coisa difícil, sempre foi difícil na minha vida, como foi difícil na vida do meu pai, acho que eu herdei isso dele. E aí, o que é que acontece? Eu acabei tendo... Eu queria fazer um teatro. Isso sempre foi um sonho meu. Eu falei, um dia eu vou construir um teatro em Belo Horizonte. E construir o teatro da cidade com um apoio... Aí é que entra o lado do empresário que gosta de conversar. Eu fui lá em 100 empresas. 100 empresas? Tudo que se você entrar no teatro da cidade, do menor parafuso ao maior refletor, tudo foi doado. Contribuição de empresas. Sem lei de incentivo, sem dinheiro público, sem nada. Aquilo eu ia pedindo, precisava de vasos sanitários. Aí eu ia lá na Casa Gaetani. Eu conhecia todo mundo em Belo Horizonte. Essa história de você ficar em Belo Horizonte também é boa. Falava assim, o Zé Gaetani, me dá, eu preciso de 10 privados. Cadê, Pedro Paulo, você é louco, 10 privados. E dava as 10 privadas. Preciso de fio, vamos conversar com a Pirelli lá em São Paulo, porque eram os fios da Pirelli. E assim eu fui fazendo. Carpete foi o nosso querido Fernando Pimentel, que era dono da Belo Horizonte Couros. Belo Horizonte Couros, me lembro demais. Então... E fez um teatro lindo. É um teatro muito bonito. Estreou muito com mulheres? Não, estreou com Boca Molhada de Paixão Calada. Tá. Em 91. 90 eu abri a galeria de arte com uma exposição de gravuras do Amilcar de Castro. Eu não sei se você sabe, mas na minha vida tem umas passagens assim. Eu frequentava muito o Teatro Marília para ensaiar, para ver espetáculo, para ficar lá. E a Galeria Guinhar, que era a melhor galeria de Belo Horizonte, era dentro do Teatro Marília. Assim como o melhor botequim era em cima, ali naquela parte de cima, que era o Stage Door, onde os artistas iam. Isso. E um dia eu passando na porta da Galeria Guinhar, eu sempre gostei muito de artes plásticas e acompanhava as exposições, eu encontrei com a dona, que era a Talma, que ela falou assim, eu não aguento mais, meu pai deixou a galeria para mim, mas eu não tenho o menor jeito disso daqui, eu quero vender, e eu estou devendo isso aqui. Você compra a galeria? Eu falei, compro. E foi assim que eu virei marchand. Né? E aí tem um caso muito interessante que eu vou contar, porque pouca gente sabe desse caso, ou lembra desse caso. Então abrimos, eu vou contar em 2 etapas. Eu tinha um sócio que chamava-se Dixon Amaral, infelizmente faleceu nos anos 80, no início dos anos 80. Mas nós resolvemos abrir com uma exposição de pequenos quadros. E aí, nós compramos uma galeria em outubro, em novembro, dezembro, fizemos uma exposição de pequenos quadros dos artistas mineiros. Entrou um cidadão baixinho, acompanhado do Ricardo Gomes Leite, que era meu amigo, cineasta, que fez o filme sobre o Tostão. E começou a olhar, e o Ricardo muito assim,
cerimonioso, etc, etc. Ele olhando os quadros, olhando os preços, depois ele anotava, depois ele falou comigo assim, olha, eu quero esses quadros aqui, eram 25. Todos que ele anotou, ele levou? Levou, era o Mendes Júnior. O velho Mendes Júnior. Velho Mendes Júnior. Então... Tinha uma pinacoteca, né? Não, mas isso era presente que ele estava dando de Natal. É mesmo? Ele falou comigo, esse presente de Natal. Porque ele tinha uma pinacoteca famosa, maravilhosa, né? E olha, a sorte é tão grande que eu acho que ele falou com o doutor Flávio Gutierrez, que passados uns 2, 3 dias, foi lá e levou mais uns 30. Então, a galeria que estava lá no buraco deu uma levantada com esses 2 clientes compradores na época do Natal. Que beleza. E a partir daí nós ficamos com felicidade, porque começamos a pagar dívida, começamos a ter algum dinheiro no bolso, nós não tínhamos. Bom, resultado dessa história é que a galeria era no teatro, então eu fazia teatro no Teatro Marília, tinha galeria no Teatro Marília, e ainda bebia no botequim em cima. Em cima. Onde encontrava os amigos. Mas o mais interessante foi em janeiro, paramos tudo para poder organizar a galeria para 1975, isso foi 74. E apareceu um sujeito, entrou um sujeito estrangeiro, com uma pasta enorme debaixo do braço. Esse cara eu tenho que contar, não adianta. E falou assim, eu sou andarilho, sou boliviano e gostaria de mostrar meus trabalhos, que eu quero fazer uma exposição, gostaria de fazer uma exposição aqui. Aí eu falei, claro, abriu o trabalho em cima da mesa e eu e o Dixon ficamos fascinados com o trabalho dele. O trabalho dele era antirreligioso. Ele odiava a igreja, papa, padre, bispo, etc, etc. Quem é esse homem? Escuta que você vai saber que esse que é o segredo da história. Aí, nós falamos, então vamos abrir o calendário de 75 com a exposição. Se chamava Benjamin Mendonça e Amor. Bom, quem era esse homem? O homem que tentou matar o Papa Paulo VI nas Filipinas em 1966. Que é isso, Pedro Paulo? Mas, enfim, nós não sabíamos, não lembrava, ninguém lembrava desse caso. Nós estávamos lá em 75 e ele tentou matar o Papa Paulo VI. Um episódio que está televisionado, tem até hoje, isso. Que ele foi matar com uma facada e aquele presidente das Filipinas deu nele um golpe de judô e prendeu o cara. Essa história é muito engraçada, no fundo. Bom, quando nós anunciamos a exposição, em plena ditadura, todos os órgãos de segurança apareceram lá no Teatro Marília, na galeria. Todos. Olha, DOPS, Polícia Federal, CNMAR, SNI, tudo que tinha apareceu lá para saber como que você tinha conseguido. Como é que eu tinha conseguido aquilo. E eu explicava, falava, olha, apareceu aqui. Aí eles enlouqueceram, porque como é que o cara aparece no Brasil? Né? Como que ele entrou? Como é que ele entrou? Ele tinha visto de turista, ele era só isso, ele não podia ter feito trabalhos no Brasil. E fez. E quem levou a multa fomos nós. Pedro, nós ainda temos 2 minutos na TV, então uma pergunta importante que eu tenho que fazer para quem está nos assistindo e sonha em ser o ator. Recentemente você até dirigiu o André Garavello e o Geraldo Peninha, nossa, uma maravilha. Excelentes atores mineiros, né? Peninha no Intimidade Indecente. Deu um susto, morreu de repente. Pois é. O que faz um grande ator? O que caracteriza um grande ator? 5% de inspiração e 95% de transpiração. É o que caracteriza um grande ator. Mas o que caracteriza mesmo é uma intuição altamente desenvolvida que alguns têm, pouquíssimos têm, que vão se transformar em grandes atores. Intuição não é uma coisa que você tem uma definição, mas se você está diante de um ator que tem uma intuição altamente desenvolvida, você reconhece nele um grande ator. Você pode fazer escola, você vai ser um ator razoável. Você nunca vai ser um grande ator, se você não tiver essa intuição desenvolvida. E isso parece que é uma coisa que nasce com algumas pessoas, para tudo, em qualquer profissão. Que é o famoso talento. O famoso talento. Nasce com a pessoa. Nasce com a pessoa. Né? Mas essa intuição desenvolvida, como Vilma Henriques tinha, que ela pegava um texto assim, abria, e ela sabia ler aquilo já com todos interpretando. Mas quando você vai formar um cast, por exemplo, você vai formar um elenco, como é que é o trabalho de escolha dos atores? Se for um musical, como Mulheres de Holanda, por exemplo, tem teste. Se não for um musical, eu convido. Por isso que eu nunca tive um grupo fixo. Né? Eu, por exemplo, você nunca quis montar uma companhia? Não.
eu sempre tive a sigla de um grupo, mas eu convido atores diferentes a cada montagem, ou alguns que vêm comigo ao longo do tempo. O Grupo Galpão, por exemplo, tem a felicidade de ser o mesmo grupo há 25, 30 anos, e eles trabalham ali, eles são parecidos uns com os outros, né? Engraçado. E são muito bons. Então eles trabalham ali, mas só aquelas pessoas, raramente eles têm um ator convidado. Muito bem, eu não, eu só tenho ator convidado. Então eu convido os atores para fazerem um espetáculo comigo. E esse espetáculo Mulher de Holanda, teste. Paulo, nós vamos completar essa conversa no canal do YouTube do Portal AI, vamos lá. porque o nosso tempo aqui na TV Alterosa se esgotou. Muito Parabéns obrigado. pelos 60 anos, uma alegria ter você aqui. Obrigado, gente, viu? Obrigado pelo convite. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nosso próximo compromisso é no sábado que vem. Tchau. E, gente, estamos de volta com o Em Minas, hoje com muita alegria, com muita satisfação, recebendo o diretor de teatro Pedro Paulo Cava. Ele está simplesmente completando 60 anos de carreira como ator, diretor, dramaturgo, fez de tudo no teatro. Fez iluminação, não fez? Iluminação, fez som, tudo. Som, tudo. Isso foi importante para a sua carreira. Isso é importante na carreira de todo mundo, porque eu acho que as ferramentas de uma profissão você tem que conhecer. Você não chega a cirurgião cardíaco sem ter passado por uma residência suturando. Então você tem que conhecer esse ferramental. Até para você poder cobrar depois também. Pô, essa luz está ruim ou tá... Não, então você tem que conhecer de tudo. Eu, na verdade, em 64, quando eu estreiei, foi no Pequeno Príncipe, uma montagem do Teatro Jovem, que era ligado àqueles movimentos de base da Igreja Católica que estavam acontecendo no Brasil inteiro, dirigido pelo Arnaldo Bresser. E eu fazia o vaidoso do livro, da adaptação, mas eu também era o contra-regra do espetáculo. Era o que mexia também com as chaves de luz, etc. Mas acabei fazendo essas funções técnicas e fui aprendendo. Porque eu sou muito curioso, eu fui aprendendo essas coisas técnicas todas. Como é que é a maquinária do teatro, como é que é a iluminação, como é que você faz para colocar som, a cenografia. Eu tive um grande mestre que foi o Raul Belém Machado, com quem trabalhou comigo a vida inteira. Você é um grande mestre, não, dos maiores. Dos maiores, né? Então o Raul, eu ia fazer um espetáculo, chamava o Raul para fazer o cenário e colava nele. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu ia falando com ele o que eu queria. E o Raul, realmente, ele era um gênio que não teve ainda... Ninguém chegou perto da genialidade do Raul. E também já nos deixou. Quer dizer, uma grande parte da minha geração de teatro já foi embora, né? E isso é uma tristeza danada. Mas, enfim... Na direção, né? Antunes Filho já foi. Martinez, né? Zé Celso Martinez. Mas também vem lá atrás... Entre os mais jovens, quem que você julga aí que está caminhando para ser, né, um desses grandes diretores que vão integrar aí a história do teatro brasileiro? Bom, quem que você curte São atualmente? Paulo e Rio tem muita gente boa, né? E aqui também. Aqui eu acho que você tem o Jair Raso, que foi nosso aluno, que além de diretor, é neurocirurgião. O Calu Araújo eu acho um monstro para dirigir, ele é uma figura super criativa, enfim, ele faz acontecer um espetáculo. Acho que desses jovens diretores, o Guilherme Colina, que já está numa vertente de teatro mais contemporâneo, isso eu estou falando dos que eu conheço aqui. Eu acho que o Gabriel Vilela, como um grande diretor que acabou dando a forma final do Galpão, mas que faz outras direções pelo Brasil afora também, é muito bom. Enfim, eu acho que o diretor não é uma profissão fácil.
Porque você tem que ter muito instrumental dentro de você, você tem que ter muita ferramenta para você dominar, porque o diretor, na verdade, ele domina tudo isso que está aqui. Ele tem que dominar a caixa do palco, ele tem que dominar a psicologia do ator, ele tem que saber conviver e ele tem que criar. E o teatro tem uma coisa diferente do cinema, porque o diretor de cinema, claro, é um trabalhão medonho. Mas uma vez pronto o filme... Acabou. Agora o teatro, cada dia é diferente. É um leão, né? É. Ou seja, hoje o ator está de bom humor, amanhã ele aparece mal-humorado. E a plateia também. E a plateia. A plateia tem dia porque o ator sabe, quando ele entra em cena e abre o espetáculo, dependendo da primeira reação do público ao espetáculo... Ele já sabe como é que vai ser a noite. Como é que vai ser. É. Então a gente tinha uma brincadeira assim, o público de sábado. O público de sábado era difícil, sempre foi um público muito difícil. Porque é o público mais rico, o público que saía de casa no sábado, o público mais exigente, então era o público mais difícil de você se conquistar, o público de sábado. Mas quando eu comecei a fazer teatro, a gente fazia de terça a domingo. Depois foi quarta a domingo, depois quinta a domingo e hoje é só sexta, sábado e domingo. E o teatro vai virar uma coisa cult, porque essa nova geração não vai ao teatro. Nós formamos um público que está com a nossa idade. Ou já morreu, ou está com a nossa idade. Esse público acabou. Pô, que pena isso. Mas as novas gerações não vão ao teatro. Eles não vão, não adianta. Eles não leem, não vão ao teatro. Quer dizer, é uma minoria que consegue ir ao teatro e ler. Não formou público. Então, os grupos que vieram depois de nós, eles não trabalharam essa formação de público como nós trabalhamos. Nós buscávamos o público dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das faculdades, em qualquer lugar. Nós vendemos ingresso na porta da igreja de São José, botava uma mesinha assim na Afonso Pena e vendia ingresso, quase que empurrava ingresso nos conhecidos, nos amigos que passavam ali. Então, nós fomos formando um público assim. E formamos um público muito grande, tanto que nos anos 80 e 90, o público de teatro em Belo Horizonte chegava a 400 mil pessoas, então, por ano. Esse público que você fala que vai ao Palácio das Artes, ele não passa de 4.500 pessoas. É uma classe alta que paga mais caro para ver ator, celebridade de 15 minutos, às vezes. Importante a gente falar nesse contexto da campanha de popularização do teatro. Que ajudou, está com 50 anos, fazendo 50 anos. 50 anos, né? E, pô, as comédias lotadas. Em todos os espetáculos, mas as comédias, assim, especial, estão sempre bombando. O mineiro gosta de rir, né? Gosta Gosta de rir. Você considera a campanha um evento... Sucesso. É o maior evento teatral do Brasil. Eu não sei quantos espectadores teve na última, parece que 100 e poucos mil, mas a campanha já atingiu 400 mil espectadores em 2 meses. Eu fui dos primeiros a organizar a campanha em Belo Horizonte, em 73. A campanha está fazendo 50 anos. Isso significa que ela não só é longeva, como é a única, porque tinha em todas as capitais, mas Belo Horizonte, quando o Ministério da Educação e Cultura tira o patrocínio dos estados e se transforma em Ministério da Cultura, que foi naquele primeiro governo Sarney, né, o primeiro e único, né, governo Sarney, nós aqui resolvemos, não, nós vamos continuar com a campanha por nossa conta. E fomos atrás dos patrocinadores, dos apoiadores, etc, etc. E a campanha é esse sucesso há 50 anos. Quando você sai de casa para ir ao teatro, você vai para uma comédia ou uma tragédia? Ou você vê de tudo? Não, eu vejo de tudo, mas ultimamente eu estou mais dentro de casa, para te falar a verdade. Eu tenho uma certa preguiça de sair de casa para qualquer coisa. Mas por quê? Sair de casa, eu quero ver coisa boa. Seja comédia, seja drama, seja o que for, eu quero ver coisa boa. Então, enquanto alguém não me falar, vai que é bom, eu não vou. O famoso boca a boca. Boca a boca, né? Ou então vou ver os amigos que estão estreando. Agora, a nova geração em si, eu tenho ido pouco assistir esses espetáculos contemporâneos, porque muitos deles eu não estou conseguindo captar a mensagem, porque eles falam muito para eles mesmos. Então, há um problema geracional nessa relação entre os mais velhos de teatro e os mais novos. O texto está pecando nisso? Não é o texto, porque quando você tem 20 e poucos anos, 30 anos, você quer falar
do seu umbigo, dos seus problemas, da sua posição no mundo. Eu tenho 74... Você não está se identificando com aquilo? Não me identifico. Eu tenho muita dificuldade de me identificar com o século XXI. Eu tenho saudade do século XX, sabe? Eu tenho saudade do Brasil. Com razão. A gente conviveu com os grandes artistas intelectuais, escritores, a gente conviveu com essa gente que fez a história da arte no Brasil. Período muito rico, né? Pedro Paulo, no bloco anterior você citou a TV Itacolomi, né? Estamos aqui eu sei. Na Alterosa, sucessora da TV da Itacolomi. E eu me lembrei que naquela época, por exemplo, não tinha gravação em TV, né? No começo da TV era tudo ao vivo. E ocorriam muitos fatos engraçados, muitos episódios curiosos, tipo a pessoa esquecia O cenário caía. No teatro tem muita história engraçada, curiosa desse tipo? Não, no passado? No teatro menos, talvez. Tem histórias engraçadas no teatro, de gente que esquece um texto, ou gente que tropeça, esse tipo de coisa. Agora, a televisão, como era muito incipiente, muito jovem naquela época, estou falando isso porque eu era menino de 9, 10 anos, que eu ia ver na casa do meu vizinho, porque nem todo mundo tinha televisão. Na casa eu era televizinho. Então eu ia na casa da vizinha para ver a garrafa do diabo. O Thales Pena, Elvésio Guimarães, as duas Vilmas, Nildo Almeida. Essa geração que depois eu vou conhecer no teatro. Já com 15, 16, 17 anos eu vou conviver com eles. Porque é quando a TV Tupi e a TV Globo criam as redes. Isso. Né? E a partir daí a produção não é mais local. Então o teleteatro, o grande teatro Lourdes, que era a Perfumaria Lourdes que patrocinava, em Belo Horizonte ele acabou. E esses atores ficaram todos desempregados e eles foram todos para o teatro. Né? E a Tupi começou a produzir em São Paulo. Em vez de pegar grandes atores aqui e levar para São Paulo, ela preferiu fazer um elenco lá, em São Paulo. A Rede Globo começou a produzir no Rio de Janeiro. Né? Então, 2 núcleos de produção de TV, mas Belo Horizonte fora disso. E Belo Horizonte era a pioneira no teleteatro no Brasil. E tinha atores maravilhosos, né? Você se lembrar desses atores todos que estão aí na Antônio Nadeu. Antônio Nadeu está vivo, está aí, firme. Você lembrar do Thales Pena, do Elvésio Guimarães, do Rogério Falabella, do Orlando Pacheco. Eu me lembro, assim, depois vinha conviver com todos eles. Olha que coisa fantástica que nós tínhamos aqui. Eles saíam na rua, em Belo Horizonte, eles eram assediados pelo público. Quando eles chegaram no teatro, e eles não eram mais aquelas celebridades que a televisão botava dentro das casas das pessoas, eles levaram um susto. Para assumir o teatro foi uma dificuldade para eles, porque eles eram célebres em Belo. Eles andavam na cidade e eram assediados, sabe? Davam autógrafo. Isso, todos eles contam essas histórias, que são histórias muito bonitas. Que coisa bacana, né? E a Gilda Vaz, que foi filho do Zé de Oliveira Vaz, diretor ela escreveu um livro sobre a TV Itacolomi. Né? E tem uma história muito bonita da TV Itacolomi ter formado gente, não só para a TV, mas para o teatro. Para o teatro, né? Maravilhoso. Eu acho que isso aí é fantástico. Pedro Paulo, a dramaturgia, o teatro de Minas, tem alguma característica diferente do resto do país? Não só o teatro, mas a música. Você já reparou como é que são as músicas do Clube da Esquina? São todas tristes. Todas tristes? São. Presta bem atenção. É diferente a letra, a melodia, a musicalidade dos mineiros é diferente. Outro dia eu estava ouvindo um negócio maravilhoso que se chama Pátria Minas, que o Marcos Viana compôs. É de uma beleza extraordinária e de uma tristeza extraordinária. O mineiro, eu acho que é um ser triste. Eu acho que ele é um ser que tem os olhos caídos, eu acho que ele anda na rua com esse olhar de portugueses, ainda essa herança do barroco, dos portugueses, que é meio entristecido. Então, o teatro eu acho que o teatro tem um compromisso. Uma vez uma senhora da alta sociedade foi assistir um espetáculo e falou assim:
por que vocês são tão sérios para fazer espetáculos? Por que vocês gostam tanto de um problema psicológico? Gostam tanto... Ela perguntou, eu não sabia responder. Claro que não, mas isso é atávico, está dentro de nós mineiros. A timidez, a tristeza, um certo desviar o olhar. A gente não encara muitas pessoas. Nós não temos a ousadia do carioca e nem o dinheiro do paulista que faz aquilo acontecer, né? Então, acho que a música de Minas, por exemplo, as músicas são maravilhosas do Clube da Esquina, todas. Você pode pegar que é uma harmonia que você não vê em nenhum lugar do Brasil. Mas e essa turma que veio depois, Skank, Jota Quest? Não, aí já muda um pouco. Mas você vai ver essa música brasileira feita em Minas, que fez o maior sucesso, que é o Clube da Esquina, é Milton, Fernando Brant. Fernando Brant era um grande poeta. Mas vai ver as poesias do Fernando Brant, elas são, de certa maneira, tristonhas, assim. Eu tenho uma outra palavra para definir isso, que seria, talvez, uma certa angústia, não sei, mas é uma certa coisa de herança barroca. Eu falo que é herança barroca. E isso influencia, portanto, naquela pergunta que eu fiz, que é da teatro. Cara do teatro, do perfil do teatro mineiro. É isso também. Tem comédias, sempre tem muitas comédias. Belo Horizonte é uma cidade que gosta de comédias, mas a maior parte dos espetáculos que são levados a sério, eles não são, eles são entristecidos. Eu acho assim, sabe? Ou então são espetáculos muito épicos, muito históricos, que contam histórias do Brasil, né? Um teatro político por excelência, eu acho. Pedro Paulo, assim, qual é o texto que você considera assim indispensável e que você não teve a oportunidade de montar? Aquele que era um desejo, um sonho seu? Olha, eu não sei te dizer assim, um texto indispensável. Eu montei o Rasga Coração, que é o texto mais bonito Esse aqui, Bela Tchau, também era um espetáculo. Montei o Rasga Coração, que é o texto mais importante da dramaturgia brasileira, e que eu sempre achei indispensável. Montei em 84 no Francisco Nunes, que é uma história do Brasil, aí pesado, contado por uma personagem que vai no passado e volta no presente. E ele foi escrito pelo Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, e ganhou o Prêmio Nacional de Dramaturgia e foi proibido pela censura. Então ficou muitos anos proibido. Isso foi em 74 e eu montei em 84. Acho o texto mais importante. Eu montei. Eu acho que o que eu gostaria de ter montado, talvez, que o Antunes montou em São Paulo, foi Macunaíma. Ah, tá. Né? Que é um desafio. É um desafio, né? Macunaíma seria um grande... mas é como o Antunes montou e foi um espetáculo maravilhoso, você fica com aquilo na cabeça, você não vai fazer outro, né? Então, mas os textos que eu queria fazer, como Lua de Cetim, eu fiz. Onde eu achei textos bons e que eu podia montar, eu fiz, sabe? Então, eu não tenho... Você diria que é um diretor realizado? Sou, e feliz. Que legal. Eu sou um cara feliz. Chego aos 74 anos, chego à conclusão que uma parte das coisas me fizeram felizes aqui em Belo Horizonte. A minha vida é isso e, enfim, não vai mudar mais nada a essas alturas da vida. O único problema, gente, é que ele mente, porque ele não tem 74 anos de jeito nenhum. Você não tem cara de 74 de jeito nenhum. Tem. Pedro Paulo, muito obrigado. Parabéns, por tudo. Viu? Em nome dos mineiros. Muito em nome por todo o seu trabalho. Obrigado pelo que vocês fazem aqui também. Que é isso. Foi uma honra te receber aqui. A honra é minha. Muito obrigado e agradeço a todo mundo que estiver assistindo. E a você que nos acompanhou, muito, muito, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A gente tem um novo encontro na semana que vem. Um abraço. Tchau.